Boa noite, irmãos. Muito bom estar com vocês. Vocês já sabem, né? Eu vou repetir o de sempre. Eu estou aqui com o propósito de compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido nos nossos estudos sobre o Evangelho de Lucas. Nós nos reunimos aqui na igreja todos os domingos, às 9 até às 10h15, mais ou menos. Você é nosso convidado. Meu foco hoje é compartilhar com vocês o capítulo 15 de Lucas, onde tem 3 parábolas bastante conhecidas. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Acho que esse negócio está baixando, mas deixa eu apertar antes. Muito bem. Há quem diga que esse capítulo 15 de Lucas é o coração do Evangelho de Lucas. E até mais que isso, que é um resumo do que é o Evangelho. Pois ele mostra uma síntese da missão de Jesus, a forma como a salvação acontece, como ela é ofertada e o resultado que Jesus gera para quem aceita, para quem resiste e para quem resiste a Deus. Resultado para quem aceita, resultado para quem resiste. Eu vou olhar para este texto pensando assim que muitas pessoas conhecem o texto, mas não têm a clareza do porquê que Jesus conta essas 3 parábolas. Então, nós vamos tentar entender o contexto no qual elas foram usadas por Jesus e qual é o propósito de Jesus ao contá-las. Vou deixar esse negócio abaixar, porque senão todo mundo vai ficar prestando atenção nele em vez de mim. Então, a nossa proposta é essa, falarmos do contexto das 3 parábolas e o que Jesus queria ao contá-las, e ao final eu pretendo também dividir com vocês uma aplicação, o que esse ensino de Jesus traz para nós, como indivíduos e como igreja. E eu estou falando aqui especialmente indivíduos que aceitaram a Jesus. Mas antes da gente prosseguir, vamos orar? Pai de amor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre mim que vou compartilhar a Tua palavra, que seja o Senhor me usando segundo a Tua vontade, sobre todos nós, para que a gente ouça e entenda aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que isso aconteça para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Poxa. Então, a leitura que eu vou fazer, eu não vou ler as 3 parábolas, o capítulo inteiro. Eu vou começar lendo os 3 primeiros versos. O que diz os 3 primeiros versos? Está aí na tela? Obrigado. Vamos ver se vai ter mais uma vez. Quem que é mais teimoso, ele ou eu? Então vamos lá. Lucas 15, 1 a 3. Se ele ficar baixando, eu pego o papel na mão. Na próxima não vou mexer mais. Aí, está baixando de novo. Todos os publicanos e pecadores
estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E aí o verso 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. A partir do verso 4, Jesus passa a contar as 3 parábolas. E praticamente uma seguida da outra. Olha só. Pode tirar a outra aí. Obrigado, viu? Então vamos lá, gente. Paciência aí. Então, praticamente Jesus, a partir do verso 4, vai contar as 3 parábolas. E ele conta uma atrás da outra. Da primeira para a segunda, com uma explicação do que ele queria com a parábola. Da segunda para a terceira, outra explicação que é igual. E daí entra na parábola do filho pródigo. Mas o grande ponto é qual que foi a razão de Jesus contar essas 3 parábolas. Assim, dessa forma, uma seguida da outra, pá, pá, pá. Qual era a situação, o contexto que levou Jesus a fazer uso dessas parábolas? Vamos começar por aí. Os versos 1 e 2 que a gente leu, nos dão o contexto que fez Jesus contar as 3 parábolas. Nessa ocasião, Jesus está viajando, caminhando em direção a Jerusalém. E ele ia para Jerusalém porque ele sabia que em Jerusalém é onde ele ia completar a missão. Ele sabia o que esperava por ele em Jerusalém. E no caminho, ele vai parando em cidades, em aldeias e ensinando. E uma multidão acompanhava ele. E Jesus aproveitava para sempre ensinar sobre o reino de Deus. Nessa ocasião, essa multidão que seguia Jesus ganhou um destaque de Lucas. Quando Lucas fala que havia um grande número, ele fala todos os publicanos e pecadores. Esse todos quer dizer um grande número. Não é que é 100% dos publicanos e pecadores que existiam no mundo estava ali. É uma expressão para dizer muitos publicanos e pecadores estavam ali reunidos para ouvi-lo. E no meio dessa multidão também havia a liderança religiosa da época, formada ou representada pelos fariseus e pelos mestres da lei. E esse grupo de líderes religiosos, eles têm uma enorme crítica em relação a Jesus. Essa crítica aparece no verso 2. Fala assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Na verdade, não era só uma crítica, era muito mais que uma crítica, era uma acusação. Para a gente entender por que era uma acusação feita pelos fariseus, é necessário a gente entender o que era e o que representava os publicanos e os chamados pecadores. Primeiro, os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Mateus e Zaqueu foram publicanos. Eles eram repudiados pelos judeus de forma geral por 2 motivos. Primeiro, porque eles colaboravam com Roma, colaboravam com o império, cobrando os impostos. Então eles eram vistos até como traidores por causa disso. E segundo, porque normalmente eles eram
acusados, culpados de extorsão. Os publicanos compravam, vamos pôr entre aspas aqui, a concessão, o direito de cobrar o imposto em nome do Império Romano. E aí, daquilo que ele cobrava, ele tinha que pagar o combinado para o Império, e se caso sobrasse alguma coisa, era dele. Então, isso fazia com que, em busca de se enriquecer, os publicanos extorquiam os judeus, a população. Muitas vezes, fazendo uso dos soldados romanos. Corrompiam os soldados romanos para que eles, com a força, ajudassem eles a tirarem mais dinheiro da população. Então é fácil entender por que eles eram odiados por todos e especialmente pela liderança religiosa. O outro termo é o termo pecadores, outra classe. E os fariseus usavam isso para insultar e rotular as pessoas comuns, ignorantes em relação à lei, ou que tinham uma vida desalinhada com os preceitos da lei. Para os fariseus, além de pessoas como os ladrões, as prostitutas, eram considerados também como pecadores os doentes, os debilitados, por causa de uma crença que existia, e vocês vão lembrar a passagem do cego, onde é perguntado por que ele era cego, quem pecou, ele ou o pai dele? Porque quem era debilitado, quem tinha uma doença, se achava que era por causa de um pecado. E aquela pessoa era considerada impura. Então, os pecadores eram pessoas rejeitadas. Eram pessoas que eram vistas como aquelas que não seguiam a lei de Deus, que eram impuras. E por isso, deviam ser rejeitadas por eles. Os mestres da lei, que interpretavam e ensinavam os preceitos religiosos, e para os fariseus que esforçavam-se e eram orgulhosos pelo zelo prático que eles tinham em obedecer detalhes da lei, para eles Jesus cometia um insulto ao se associar com aqueles que eles chamavam de pecadores. Essa era a acusação. Para os fariseus, essas pessoas eram imundas. E de fato, e o fato de Jesus recebê-las, fazia de Jesus também imundo. Para quem vivia a religião da época, o comportamento de Jesus era um disparate tão grande que não precisava justificativa para a acusação contra ele. Bastava eles fazerem a afirmação: esse homem recebe pecadores e come com eles. Bastava isso para os fariseus emitirem a sentença final: culpado, impuro. E o caso estava encerrado para eles. Na cabeça dos fariseus, se Jesus recebia essa classe de gente, ele era igual a eles. Ele era visto por esses fariseus como um desobediente em relação à lei, impuro quanto ao ritual religioso e culpado por isso. Da mesma forma que os pecadores que tinham vida dissoluta, de bebedeira, de comilança. Isso fica claro quando a gente olha um pouco para trás, em Lucas 7, versos 34, que mostra a conclusão dos fariseus sobre a visão que eles tinham de Jesus. Lá está escrito assim: aí está um comilão e um beberrão,
amigo de publicanos e pecadores. Essa era a acusação. Esse era o cenário. Quando Lucas começa o capítulo 15, antes das 3 parábolas, esse é o contexto. E nele tem essa acusação dos fariseus contra Jesus. E qual que é a resposta de Jesus? Como Jesus responde a essa acusação? Para responder essa equivocada acusação, Jesus conta as 3 parábolas. Você lembra delas? Vou passar bem rapidinho aqui um resuminho de cada um, um parágrafo de cada um, basicamente. A primeira parábola é da ovelha perdida. Está lá, Lucas 7, de 4 a 7, Lucas 15, de 4 a 7, para quem quiser acompanhar ou checar depois. E a parábola, basicamente, nela, um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Então ele deixa as 99 no campo e sai à procura da que estava perdida. Quando finalmente a encontrou, colocou-a nos ombros com alegria e voltou para casa. Depois chamou os amigos, os vizinhos, para celebrar junto com ele, para compartilhar da alegria dele, dizendo que se alegrassem também, porque ele havia encontrado a ovelha que estava perdida. Isso é parte da resposta de Jesus para a acusação que ele estava recebendo. Quando a gente olha a conclusão de Jesus no verso 7, a gente começa a entender o que Jesus está dizendo. Lucas 15, 7. Depois de contar a parábola, Jesus fala assim: eu lhes digo que da mesma forma que o pastor ficou alegre e celebrou que ele encontrou a ovelha que estava perdida, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Bem rapidinho para não ficar solto. Existe algum justo que não precisa se arrepender? A Bíblia é clara, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Jesus estava dando uma pontada assim nos fariseus. Vocês estão achando que vocês são justos e não precisam se arrepender? Quando um pecador se arrepende, esses que vocês estão falando que são imundos, no céu tem muito mais alegria do que por vocês. É isso que Jesus estava falando aqui. A segunda parábola é da dracma, ou da moeda perdida. Está lá do verso 8 até o 10, no capítulo 15. Nela, uma mulher tinha 10 dracmas, ou 10 moedas, e perdeu uma. Então ela acendeu uma lâmpada, varreu a casa cuidadosamente, procurou cuidadosamente, até encontrar a moeda. Quando finalmente achou a moeda perdida, chamou suas amigas, chamou as vizinhas para se alegrarem com ela. Por quê? Porque ela havia encontrado o que estava perdido. E Jesus, ao final da parábola, da mesma forma, o texto que aparece aí no verso 10, Jesus diz: eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Depois de dizer isso, Jesus vai direto na parábola do filho pródigo, que a gente conhece e já ouviu sobre ela muitas vezes. De novo, só para a gente relembrar. Nessa parábola tão conhecida, Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu ao pai a sua parte na herança e foi para um lugar distante, onde gastou tudo, vivendo de maneira desregrada e irresponsável. Depois que o dinheiro acabou, veio uma grande fome e ele passou necessidade.
chegando ao ponto de trabalhar cuidando dos porcos e desejar comer a comida dos porcos. Gente, se para a gente isso é estranho, para um judeu é impensável. Porco era um negócio imundo, ritualmente falando para a religião. Trabalhar com porco, comer comida de porco, era o absurdo do absurdo. Então, a parábola continua. Então ele caiu em si, reconheceu seu erro e decidiu voltar para a casa do pai, disposto a pedir perdão, a ser tratado apenas como um empregado do pai. Quando o pai de longe o viu voltando, sentiu compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e o restituiu integralmente à condição de filho. O pai o recebeu com tanta alegria que mandou preparar uma grande festa, porque o filho que estava perdido havia sido encontrado. E aí tem o caso do filho mais velho. O filho mais velho ficou indignado com a festa, pois ele achava injusto o pai celebrar o retorno, que ele não chama nem de irmão, ele fala assim, desse outro filho seu. O pai tentou convencer o filho mais velho a participar da festa, explicando que era necessário se alegrar, pois o irmão estava perdido e voltou. Estava morto e reviveu. E para quem não gosta de filmes sem fim, essa é uma parábola sem fim. A gente não sabe o que aconteceu com o filho mais velho, qual foi a decisão deles. Mas aqui de novo, no filho mais velho, tem outra cutucada de Jesus para os fariseus. O segundo filho achava que ele era o filho perfeito, que ele fazia a vontade do pai. Mas era tão absurdo que a vontade do pai é que ele se alegrasse com a vinda do filho e ele não queria participar. Jesus está fazendo uma analogia da postura, do comportamento do segundo filho com a postura dos fariseus e dos mestres da lei. Se a gente olhar para isso tudo, qual é a resposta que Jesus quis dar para a acusação feita pelos religiosos da época através dessas três parábolas? As três parábolas podiam ser chamadas juntas ali de parábolas dos perdidos e achados. Por quê? Porque elas trazem pontos comuns ligado a algo que estava perdido e foi encontrado. Alguns pontos comuns. As três parábolas falam de algo que estava perdido, foi encontrado e resgatado. A ovelha, a moeda e o filho. Nos três casos, falam de persistência e esforço e encontrar o que estava perdido, demonstrando que eram coisas valiosas para o pastor, para a mulher e para o pai. As três parábolas mostram a alegria e celebração por se haver recuperado o que havia perdido. O pastor alegre reúne os amigos e os vizinhos para festejar o encontro da ovelha. A mulher chama as amigas e vizinhas para se alegrarem com ela pelo encontro da moeda perdida. E o pai faz uma grande festa para celebrar o filho que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esses pontos são fundamentais para a gente entender a resposta de Jesus àquela acusação dos fariseus. Deus tem interesse e valoriza cada pessoa que está perdida, que está distante dele.
ele tem satisfação, prazer, ele sente alegria quando quem está perdido se arrepende e se volta para Ele. Ele tem prazer em resgatar pecadores. Quando um pecador se arrepende e recebe o seu perdão, Deus se alegra, e os versos 7 e 10 dizem, e há festa no céu. É isso que está lá escrito. Se a gente pegar Lucas 10, eu lhe digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mesma alegria de Deus com a salvação e resgate daquele que estava perdida é retratada em outros textos da Bíblia, em vários outros textos. Eu coloquei aí no telão 3, só para a gente exemplificar o que Deus fala sobre isso. Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ou Ezequiel 33, 11. Juro pela minha vida, pela palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Ou Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor? Outro ponto importante, Jesus é o esforço de Deus para encontrar o perdido, se a gente pode chamar de esforço. Ou é a prova de amor, ou é a compaixão, ou é o cuidado de Deus para encontrar o perdido. Na própria palavra de Jesus, Ele veio para encontrar e salvar o perdido. Ele afirma exatamente isso após se encontrar com Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu, o publicano que nós falamos? Que se arrepende, decide doar parte importante do que ele tinha, decide restituir, se ele roubou alguém, muito mais do que tinha roubado, dando prova do seu arrependimento. E lá em Lucas 19, 10, Jesus diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vim para buscar e salvar o que estava perdido. Texto muito semelhante em Lucas 5:32, Jesus diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E quando Jesus fala assim, sempre lembra, quem é justo? Ninguém. Só quem está perdido precisa de resgate. Só quem assume que pecou e está perdido pode se arrepender e ser salvo. Foi para estes que Jesus veio. São estes que Jesus quer resgatar. E quando eles se arrependem, há celebração nos céus e a alegria de Deus. Com essas parábolas, Jesus está respondendo à acusação dos fariseus. É como Jesus estivesse dizendo aos fariseus, aqui usando as minhas palavras para montar a resposta, algo mais ou menos assim, como se Jesus dissesse algo mais ou menos assim. Eu me aproximo dos pecadores, porque minha missão é agradar ao meu Pai. E Ele tem paixão, tem satisfação e alegria quando um desses pecadores se arrepende,
decide mudar de vida e voltar a Ele. Ele se satisfaz tanto com isso, que ele tomou a iniciativa de vir em busca do perdido. Então eu, Jesus, estou aqui para chamar os pecadores ao arrependimento, sofrer a humilhação, a dor e a morte pelo pecado, sofrendo o que é necessário para que o pecador seja resgatado. Essa é a resposta de Jesus. Se os fariseus vissem uma prostituta, sabe o que acontecia? Vindo em direção deles, sabe o que acontecia? Eles levantavam a barra da veste que eles usavam, amarravam e corriam. Mas quando uma prostituta se aproximava de Jesus, ele não se esquivava, ele aceitava a devoção. Jesus não aprova o pecado, mas ele busca o pecador. Ele quer ver o pecador arrependido, resgatado e transformado, para a alegria do seu Pai que está no céu. Foi para isso que Jesus veio. As 3 parábolas foram contadas para responder à acusação de que Jesus andava com publicanos e pecadores. E Jesus explica por quê que ele vai atrás do pecador. Que aplicação a gente pode trazer para nós? A questão que se coloca, para mim, como indivíduo, para nós todos como igreja, e vou abrir um parênteses aqui, olhem para mim quando eu estou aqui, como um porta-voz daquilo que a gente estuda no domingo. Eu falo isso porque eu tive um pastor que ele falava assim: se eu vou pregar sobre algum assunto que eu não pratico, eu não prego. Eu vou primeiro praticar, depois de muito tempo que eu estou praticando, aí eu volto a pregar. Não é meu caso aqui não, o que eu estou falando para vocês serve para mim. Muitas das coisas que a gente aprende junto no domingo, cai perfeitamente sobre mim. Então, como é que a gente pode aplicar isso? Como eu posso aplicar isso como indivíduo? Você como pessoa? Nós como igreja? Isso que Jesus está ensinando. E eu vou terminar aqui esse caminho da aplicação provocando uma reflexão nossa. Como eu disse, como pessoas que foram resgatados por Deus e coletivamente como igreja. Gente, é séria a pergunta. Nós nos assemelhamos aos fariseus ou a Jesus no trato com os perdidos? Nós evitamos o contato com os pecadores ou ativamente nós buscamos por eles? Essa reflexão, essa pergunta para mim, me levou a encontrar um texto do pastor John Piper, onde ele fala sobre 3 prioridades das igrejas. No caso específico, ele estava usando para a igreja dele. Ele lista essas 3 prioridades e eu creio que elas se aplicam a qualquer igreja que busca fazer o que é bíblico. E por isso é aplicável para nós. Vou contar as 3 prioridades. Primeira prioridade de uma igreja: adoração. Foi isso que nós fizemos no louvor. Eu anotei aqui, mas não vou relembrar o que cantamos. Mas a primeira parte do nosso culto foi adorar a Deus. Vale para a igreja e vale para nós, como papel que nós temos. Primeira prioridade, adoração. Nós existimos como pessoas salvas e como igreja para refletir a graça de Deus de volta para Ele em adoração, para a glória de Deus. A segunda prioridade de uma igreja é edificação e discipulado.
existimos para aplicar a graça de Deus uns aos outros, na igreja, para que a nossa edificação, na fé e no amor, resulte em glória a Deus. Adoração, edificação. Terceira prioridade, evangelização. Nós existimos, ou a igreja existe, para estender a graça de Deus àqueles que estão fora da fé, por meio do evangelismo, para o resgate dos eleitos de Deus de todo o povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, para a glória a Deus. Entendeu onde encaixa o que a gente acabou de falar? Agora é interessante olhar as justificativas que o John Piper traz para essas prioridades. Então ele fala assim: onde a adoração é ignorada, a comunhão se torna fraca, centrada no homem e sem espiritualidade. O evangelismo tende a chamar as pessoas para um grupo social, em vez de chamá-las para um Deus soberano. Segunda justificativa, onde o cuidado espiritual, que é o discipulado, que é a edificação, é ignorada, o engano do pecado corre sem controle nos estreitos trilhos do individualismo. O testemunho coletivo de um povo amoroso desaparece. E o coração unido da adoração se desintegra em lutas isoladas por experiências religiosas privadas. E por último, onde o evangelismo é ignorado, os recipientes da graça tornam-se contradições vivas da realidade que professam, de modo que em pouco tempo sua adoração passa a parecer uma farsa e os seus relacionamentos ficam obstruídos por um persistente e silencioso senso de falta de autenticidade. 3 prioridades: adoração, edificação, evangelismo. As 3 parábolas, que eu chamei aqui de as 3, dentro do mesmo nome, de perdidos e achados, realçam a prioridade do ministério de Jesus: salvar os perdidos. Igualmente, ela nos chama em participar desse resgate, buscando os perdidos. Isso é papel da igreja. Essa é a terceira prioridade, a evangelização. As prioridades listadas por Piper coloca luz nessa responsabilidade de ir em busca dos perdidos, nos relacionarmos com eles e apresentarmos o Evangelho. O exemplo que devemos seguir é o de Jesus, que foi em busca do perdido. Não era a prática dos fariseus, que fugiam deles. Eu vou concluir fazendo uso das sugestões que o Piper coloca quando ele trata dessa questão da prioridade da evangelização. Ele propõe 2 formas práticas e eu acho que funciona muito bem para nós. Pode pôr a próxima aí. A sugestão tem 2 grandes tópicos: alcançar quem está perdido, buscar quem está perdido, pelo testemunho pessoal nosso. E o segundo, usando o culto.
Vou começar pelo testemunho pessoal das pessoas. Sugestão para você e para mim. Prática. Ore todos os dias, para que Deus lhe dê boas oportunidades e poder para recomendar, para anunciar a Cristo. Peça isso a Deus. Para de pedir que você precisa resolver o seu problema. Peça a Deus que ponha na tua frente uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho e te prepare para você falar o Evangelho para ele. E ore para que essa pessoa seja preparada pelo Espírito para estar aberta e ouvir a mensagem. Segundo ponto nessa linha do testemunho pessoal. Testemunhe a Cristo pela maneira como você ama os outros e pela integridade da sua vida, do seu trabalho, humilde do seu trabalho. Terceira sugestão nessa linha. Esteja pronto para explicar para aqueles que estão dispostos a conversar e têm perguntas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a tua fé. Busque estar pronto para isso. E a última sugestão que ele dá é: suplique a Deus, apele a Deus, para que Deus possa atingir essas pessoas, especialmente aquelas pessoas por quem você tem uma afeição especial, seu filho, seu marido, sua esposa, seu parente, seu amigo. Fala com Deus sobre isso, se disponha na mão de Deus, para você ser esse canal. O segundo bloco prático é use o culto. No culto aqui quase que a gente passa as 3 prioridades. A gente adora no louvor. Quando vem a mensagem, normalmente a mensagem é uma mensagem de edificação. Muitas vezes contém dentro dela, e deveria sempre conter, a mensagem de evangelização. Mas por que convidar no culto? Porque vou delegar para o pastor, para quem está aqui na frente, fazer a evangelização de quem veio? Não, é mais que isso. Convide ele para que eles possam vir à igreja e conhecer como é que é a vida daqueles que aceitaram o convite de Jesus. Essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Refletir a vida que Deus dá e faz a diferença. Para fechar, a missão autêntica que a gente tem é impossível sem recebermos os pecadores. Nós precisamos ir atrás do perdido. Não esquece disso. Essa é a nossa missão. Vamos orar? Pai de amor, de infinita misericórdia, paciência, compaixão, Tu que deste o Teu Filho para vir buscar a nós, pecadores, para se ofertar humildemente e pagar a dívida de todos os que estão distantes de Ti e perdidos. Que a nós que aceitamos o Teu Evangelho, o Teu sacrifício, nos resgatou e deu uma missão clara. A missão de anunciar a Tua palavra aos outros que continuam perdidos. Senhor, nós sabemos que o tempo está curto. Nós sabemos que a Tua vinda está próxima. Senhor, crie esse senso de urgência em nós.
Capacita-nos, Senhor, na atitude, capacita-nos no falar, capacita-nos no exemplo, para que a gente vá em busca do perdido, individualmente, cada um de nós, e como igreja, que a gente tenha prioridade em alcançar quem está fora do teu reino. Para a tua graça, pela tua graça, para a tua honra, para o teu louvor e para a tua alegria. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.